Trabalhar com arte vem de criar, e criar é sempre um sintoma de bem-estar. Então, por mais que você crie uma coisa soturna, sombria e tal, é sempre um bem-estar. Porque você tá ali expressando sentimentos, expressando emoções que conectam a humanidade de uma maneira que você possa entender a alteridade. Que, se você explicar assim, seria o conceito de que somos todos um. Mas e aí, fala da sua banda de heavy metal, então. Bom, era uma banda de heavy metal melódico. Então isso significa que era heavy metal, mas com esses lances de orquestração, assim. E tinha uma menina cantando lírico e tal. Quando eu comecei a banda, foi a primeira vez, sem saber que isso era um empreendimento, mas eu estava empreendendo, porque basicamente era o quê? Eu estava pegando uma ideia, arrecadando recursos para executar aquela ideia. Então eu era apaixonado por heavy metal, eu queria ter o meu disco de heavy metal, fazer shows de heavy metal, viajar tocando heavy metal, que as pessoas me conhecessem por isso e tal. Sem saber que era marketing, não sei o quê, sem saber nada tecnicamente, assim, tudo com base na engenharia reversa, eu comecei a pensar de maneira profissional, como que eu posso fazer isso acontecer. Então, primeiro, estudando muito música, estudando muitas e muitas horas, eu percebi muito rápido essa coisa do networking. E se você não conseguir se relacionar com as pessoas ao seu redor, nada que você fizer vai acontecer. Nada que você quiser fazer vai acontecer, porque qualquer coisa que tenha um mínimo de grandiosidade, de ambição, você não vai conseguir executar sozinho. Principalmente naquela época que não tinha internet ainda. Então era tudo dependia de um processo mais custoso e mais difícil. Bom, aí eu consegui fundar a banda, arrumar os integrantes e tudo mais. Eu tocava guitarra, consegui escolar os outros integrantes e tal. E a gente gravou uma demo, assim, bem simplesinha, uma demonstração. E eu pensei, bom, se eu quiser fazer esse negócio acontecer, eu vou precisar de dinheiro. E aí eu comecei a procurar uma gravadora, que para os músicos é como se fosse... Como se fosse, não. Eram empresas que poderiam investir para que você gravasse aquilo de maneira profissional e fizesse aquilo acontecer. Eu consegui uma gravadora muito legal no Brasil. Eles pagaram o disco. Depois a gente conseguiu uma gravadora no Japão, grande. A gente conseguiu uma grana, assim, muito legal. A gente contratou um produtor bacana. A gente conseguiu mandar o disco para fazer umas orquestrações na Alemanha. O vocalista do Halloween, o Michael Kiske, cantou no disco. Que massa. Então, assim, foi uma coisa que começou grande e teve uma grande campanha de marketing nas revistas especializadas do Brasil. Bom, nesse ano de 2004, a banda foi eleita como banda revelação nessas revistas, Rock Brigade, Road Crew. E também foi eleita, tipo, a pior coisa do ano. Então, foi uma coisa que chamou muito a Ué? atenção. Porque a gente fazia um marketing muito agressivo nesse mercado e as pessoas não estavam nem um pouco acostumadas. Então, tinha muito preconceito, assim, da gente ser uns moleques que surgiram muito do nada. Aí já tem o Michael Kiske, que gravadora no Japão. Ficava um burburinho na cena de que a gente era rico e que Uhum. nossos pais bancavam a nossa banda e tal. Mas o marketing era agressivo por quê? Porque eu era muito agressivo. Ah, entendi. Então, quando eu fui fechar o acordo com a gravadora, depois que a coisa começou a andar, eu comecei a fazer algumas exigências, assim. Então eu quero que a propaganda do disco saia na contracapa da revista por 6 meses. Então imagina, todas as revistas de música aparecia a propaganda, assim. Uhum. Tipo um remarketing cabuloso. Mas qual que era o tema, assim? Porque quando você falou agressiva, eu já pensei, tipo, você colocava uns demônios na Não, capa, nada disso. tipo, Era tudo fofinho. era tudo fofinho? Mas era muita propaganda. Proporcionalmente a qualquer outra banda. Era muita propaganda. Aí a galera ficou com raiva. Aí a galera, é isso, teve o efeito contrário. Tipo, meu, não aguento Hate. mais ver esses moleques. Esses caras Deu aí, muito quem hate. eles acham que são? Exato. E a gente era muito jovem, eu tinha 18, 19 anos. Então, tinham muitas bandas que estavam tentando há 10 anos ter uma linha na revista. E a gente começou a abrir shows internacionais, viajar, ter o disco lançado em outros países. E ter o Michael Kiske cantando, que assim, a maioria das pessoas que tá ouvindo isso não tem ideia, assim, mas o cara é muito famoso nesse meio, assim. Sim.
Era você que fazia as músicas? Eu sei que Uhum. o metal melódico, ele não tem tanta letra, né? Ele é mais... Não, pelo contrário. Você acha? Ah, imagina. Se você for escutar esses caras tipo Blind Guardian, Nightwish, as minhas letras basicamente eram bem toscas porque eu não tinha a menor noção de como falar inglês naquela época. Ah, era inglês. Então, era tudo assim, o que eu entendia dos discos, usando o dicionário, bem qualquer nota. E aí o produtor era americano, então ele arrumou aquilo de uma maneira que fizesse sentido. Mas os discos costumam ser conceituais. Quer dizer, todo disco tá girando em torno de um conceito e contando uma história. Então, cada música do meu disco era um capítulo de uma história. E esse disco que eu escrevi quando eu tinha 18 anos era um paralelo com a situação da minha família ter ficado miserável. Então, a história desse disco, o disco chama Another Sun, é a história de uma menina que a mãe dela se suicida quando ela tem 6 anos. Ele chama Another Sun porque, quer dizer, a menina precisa de uma outra fonte de vida, porque quando a menina tinha 6 anos, a fonte de vida dela era a mãe. Então vai narrando o que vai acontecendo com ela desde quando ela tem 6 anos até ela ter 20 anos, que era mais ou menos a idade que eu tinha. E eu fazendo, a cada idade dela, eu fazia um paralelo com alguma coisa que estava acontecendo com a minha própria vida. E como que era a vida, assim, de backstage? Rolava sexo, drogas e rock and roll mesmo? Ou era Eu era o meme. sussa? Rolava muito pouco sexo da minha parte, drogas nenhuma, e rock and roll só heavy metal espadinha, né? Melódico, dragões e tal, aquela coisa toda. Bom, eu sempre fui assim, zero, assim, lance de drogas. Eu nunca tomei um copo de cerveja até hoje. Imagina, né? 36 anos, nunca tomei um copo de cerveja, não tinha como rolar drogas, assim. Sim. Mas o que rolava é que tem muito isso de você pensa que você quer uma coisa até você conseguir. Então, quando aquilo é uma abstração, você pensa que você quer muito aquilo. Então a gente começou a fazer shows, começou a viajar, e eu comecei a pensar, nossa, se isso der certo, a minha vida vai ser isso, né? Ficar o dia inteiro na van, no aeroporto e não sei o que e tal. É um preço muito alto para pagar, e as pessoas têm essa impressão de que todo mundo que é artista vive só no luxo e na curtição, e na verdade é muito puxado fisicamente. Assim, no meu caso, a minha banda era pequena ainda, então, claro que tem artistas que vivem com mais luxo, mas a maioria dos artistas que você conhece e tal, eles estão andando de voo comercial, sem dormir Puxado, direito, é meio cansativo. puxado. E eu não tava gostando daquilo nem um pouco, na verdade. Tava achando completamente paia, assim. Eu gostava de música, mas eu não gostava do lance. Bom, eu não gostava de me expor, eu não tinha maturidade emocional nenhuma para lidar com os hates naquela época. E fã. E assim, a gente nunca chegou a ser famoso desse jeito, nem perto disso. Mas a gente era conhecidinho nesse meio, né? Então a gente ia, sei lá, na Expo Music, aí eu ficava tirando foto com 100 pessoas, não sei. A Ia dar, galera pedia pra tirar foto com você. ia dar tarde de autógrafo, saia batendo a mão das pessoas, assim, pra dar autógrafo. Igual MTV, assim, É. aqueles clipes. Não, você dava tarde de autógrafo e ficava lá, tipo, 1 hora, assim, assinando CDs Você já e tal. pulou na plateia, assim? Não, Não? Pô, Nunca. eu ia querer, se eu Nunca fosse tive- rockstar. nunca assim. tive coragem. Mas você se sentia confortável tirando foto com as pessoas? Essa questão do holofote, como que era Não pra você? muito. Não muito. Assim, até hoje é o tipo de coisa que eu não entendo muito se a pessoa não tem um relacionamento comigo. Quer dizer, eu entendo a motivação, mas é esquisito, assim. Se eu saio na rua, ninguém vai me conhecer. Mas se eu for no Fire, vai aparecer 10 pessoas pra tirar uma foto comigo, vai. Cara, é foda. Eu sinto que as pessoas meio que endeusam as outras, sabe? É meio vazio, pelo menos pra mim, assim. A minha mulher falou pra eu assistir essa série La Casa de Papel. Uhum. Eu não ia assistir. Então ela falou pra eu assistir, isso despertou uma coisa em mim a ponto de eu querer ter alguma interação com alguma pessoa que tá envolvida nisso. Então é legal quando o seu trabalho reverbera Inspira, né? nas pessoas, mas assim, pra mim nunca para de ser esquisito quando eu tô num lugar e uma pessoa pede pra tirar foto comigo. Desde que eu tenho 18 anos, Uhum. era esquisito e E você acha que esse foi... eu continuo achando esquisito. Não, mas eu quis parar de fazer isso por causa, principalmente de viajar. A gente tinha uma empresária na época, e a banda eram 5 pessoas. Então a empresária ganhava 20%, a gente pagava os custos e ganhava 16% cada um. E eu pensava, pô, é bem melhor ser empresário, né? Você fica em casa, dormindão lá, tranquilaço, e ganha 20%. Não tem que virar madrugada, né? Fazendo show. Aí eu pensei, nossa, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou virar empresário. Esse negócio de ser músico é furado. Foi o que você fez.
Exato. Mas eu acho que eu também me desencantei um pouco a coisa da música, de fazer música. Porque, bom, é muito trabalhoso. Tem que ter muita paixão pra fazer aquilo. Porque você tem que estudar muitas e muitas e muitas e muitas e muitas horas por dia. Se dá certo, é super desgastante fisicamente. Se não dá certo, você não consegue nem pagar seu aluguel. Sim, deve ser difícil. Você pagar o seu aluguel é super desgastante, assim, fisicamente. Principalmente o estilo que eu tocava, que não tinha reconhecimento. Não tem ainda até hoje no Brasil. Na verdade, quando eu Não tem. tocava, era o auge desse mercado. Uhum. Era tipo, meu, tá explodindo. Foi na época que Angra tava explodida É. também, massa. Então, eu fazia turnês com o Angra, eu abri os shows deles, eu sou muito amigo deles até hoje. Legal. Eu acho que eu tenho esse lance meio intermitente, eu canso de fazer qualquer coisa que eu fico fazendo por muito tempo, assim. Uhum. Esse próprio lance que a gente tá fazendo agora é porque eu cansei de fazer o negócio do jeito que eu tava fazendo. Então, a única possibilidade de eu continuar fazendo era se tivesse alguma mudança. E com a coisa da música, eu pensei isso. E também eu tive essa... Eu tenho essa facilidade de pensar uma coisa assim, tá, e se eu continuar fazendo isso, o que vai acontecer? E se eu... Assim, claro, eu não tô falando que eu vou prever o futuro, mas vendo essa banda, o Angra, que era enorme, eu vi assim, meu, assim, se pra eles parece que é difícil, né, viver bem com isso e tal, imagina pra mim, que eu não tinha o talento que eles tinham, não tinha a habilidade técnica que eles tinham, mas eu tinha uma capacidade legal de fazer marketing e tal. Uhum. Então, eu acho que eu consegui fazer o que eu acredito, que é executar o meu máximo potencial dentro da minha limitação. Eu fiz um disco, esse disco saiu por uma gravadora enorme lá no Japão, saiu por outras gravadoras na França, na Itália, na Espanha. Então, assim, sabe, foi um disco ok, não foi, meu Deus do céu, né, o novo Iron Maiden, mas, tipo, sabe, era honesto, profissional, teve seu espaço ali, a gente fez alguns shows e tudo mais, mas eu percebi que não era aquela vida que eu queria ter. E você largou completamente, assim, a música? Tipo, você toca ainda? Completamente. Você E eu também sou dessa coisa intensa. tudo ou nada. Ou eu vou pegar esse negócio e ficar 14 horas por dia, ou eu não Já vou nem era. relar. Não tem pra mim meio termo, assim, sabe? Quase uma obsessão, né? Hoje eu até comprei um piano elétrico, tô com uma guitarra lá brincando em casa, mas não tem essa pegada. Então, assim, depois eu coloquei toda a minha energia pra ser empresário. Aí eu consegui ser empresário de alguns artistas, fui empresário do Arnaldo Antunes, do Jorge Benjor, do Guilherme Arantes, da Palavra Cantada, da Vanderleia, da Ana Canhas. Depois eu passei uns 10 anos fazendo isso, cansei, aí abri a Gratitude, que é uma agência de marketing digital. Aí cansei também, aqueles brincadeira. Cansei, tchau. Não sei. Aí Qual que é o cansei. próximo? Final. Tô aqui gravando esse podcast pra encerrar o assunto. Não, assim, mas eu tô meio cansado, na verdade, de ficar fazendo a mesma coisa. Então, Você não se acomoda. como nesse caso do que eu tô trabalhando, eu cheguei realmente num lugar grande, né? Eu não tô, diferente da coisa da música, eu não tô pra constar. A gente é um dos maiores players do mercado. É um negócio que dá muito dinheiro, é muito lucrativo. Agora eu tô achando um jeito de eu fazer isso de uma maneira que eu consiga me divertir durante o processo, que eu consiga me interessar pelo lance. Então, eu acredito que, olhando pra minha história, você vê, né, 10 anos empresariando artistas, outros anos estudando música. Então tem essa coisa da arte é importante pra minha vida. Então eu acredito que se eu trouxer um pouco mais disso pro meu trabalho, eu vou conseguir ficar nisso por mais um tempo e tal. É porque no fim das contas, olhando a sua história, é isso aí que te motiva, né? A arte, a música, esse Sim. lance de... Eu tenho um amigo, o Felipe Simas, ele já fez um filme na Netflix, ele é empresário da Ana Vitória, da Manu Gavassi. Eu já liguei pra ele, falei, ó, se eu sair desse lance, você me dá um emprego aí na sua produtora de cinema e tal. Eu penso em trabalhar com cinema, se um dia eu parar de trabalhar com isso. Por enquanto, eu quero trazer um pouco de arte pra esse negócio que a gente faz. Também acredito que pode ser um diferencial, assim, Isso também. que eu ia falar, porque ninguém faz isso, né? Eu acredito que estética importa e vai importar cada vez mais. E profundidade também importa e vai importar cada vez mais. Porque é muito fácil você pegar uma frase do Érico Rocha, uma frase do Ícaro de Carvalho e repetir isso no seu vídeo. Mas você discorrer sobre esses assuntos com profundidade e ter uma história que dê lastro para o que você está discursando, isso faz muita diferença.
No meu caso, que eu formei uma agência que tem 80 pessoas trabalhando, já fez muitos lançamentos, já tivemos quase 100 mil alunos. Eu contar essa história com profundidade, eu ensinar o que eu ensino com profundidade, vai ter um peso, e uma pessoa que nunca fez nada vai ter um peso muito menor. Então, eu acredito que sim, que é a época da profundidade, e quanto mais você melhorar a sua estética proporcional a essa profundidade que você quer colocar, vai ser melhor para o seu negócio. Mas não só melhorar no sentido de faz um negócio que seja bonitinho. Faz um negócio que esteticamente queira dizer alguma coisa. Isso tem que causar uma emoção. Não sei assim, a Julinha é artista, cantora e tal. Mas várias vezes eu vou assistir um vídeo de alguém cantando, e aí só de eu assistir o vídeo, ou cai uma lágrima, ou o seu braço se arrepia. E o seu conteúdo, de alguma maneira, ele tem que gerar isso. O Christopher Vogler, acho que pronuncia assim, o cara que escreveu aquele livro que se chama A Jornada do Escritor, ele fala que toda boa história, ela causa uma reação fisiológica. E se a história for muito foda mesmo, ela vai causar mais de uma. Claro que não é uma coisa que você vai conseguir fazer sempre, mas você tem que estar buscando fazer isso. O Ícaro de Carvalho, eu recentemente estive com ele lá no meu Mastermind. Os valores dele são muito claros. Ele é um cara, assim, pró-vida, católico e tal. E ele tá sempre falando dessa parada das pessoas terem abertura à vida, que é, tipo, ter muitos filhos. E ele fala que tem muitas mulheres que tiram o DIU depois de ficar acompanhando o conteúdo dele. E aí, quando o filho nasce, os caras colocam o nome do filho de Ícaro. Meu Deus, que loucura. Aí, quando a pessoa decidir comprar alguma coisa desse assunto, de quem que ela vai comprar? Para uma mulher que decide colocar um DIU, porque ela não quer ter filho, e ela passa a consumir um conteúdo, e esse conteúdo mexe tanto com ela, a ponto dela tirar e resolver ter um filho, Aí o negócio ficou sério, né? isso é muito além da função dele de ensinar marketing digital. E é esse jogo que eu tô buscando jogar, de tocar com profundidade a vida das pessoas, com os meus valores, que são diferentes dos do Ícaro. E não ser mais um cara falando, vou te ensinar a fazer não sei quanto dinheiro e tal, porque isso eu não tenho paciência nenhuma pra fazer isso mais. Tudo, né, na vida, a gente se destaca mostrando os nossos valores e as nossas verdades, né? Então, que nem você falou da música, de tocar, às vezes quando falam pra mim, nossa, essa música me tocou de um lugar diferente, mas sou eu ali, sabe? Eu não tô tentando interpretar nada. Exato. Um personagem, né? É a coisa mais real que eu posso passar, eu consigo te emocionar. Quanto mais verdadeiro você for naquilo que você tá fazendo, quanto mais paixão você tiver, não tem como não tocar alguém. Talvez não me toque, mas talvez eu tocar ela. Né? Sim. É massa isso, é a autenticidade, né? A famosa autenticidade. É isso, é muito foda essa coisa da música, que a gente não tem espaço, principalmente no Brasil, né? Que não é muito valorizado e tal, e você já sacou isso também logo no começo, assim. Mas ao mesmo tempo tem o lance da paixão, que a gente tá falando aqui o dia inteiro sobre isso, né? Da verdade, tipo, então pra onde eu vou? Eu simplesmente deixo esse sonho na caixa? Se isso é um sonho pra você, eu gosto muito da Liz Gilbert. A Liz Gilbert escreveu aquele livro que depois virou filme, Comer, Rezar e Amar. Sabe qual que é? Uhum. Então, olha essa história que legal. A Liz Gilbert, ela já era escritora há muito tempo, quando ela escreveu Comer, Rezar e Amar. Ela já tinha uns 40 anos, sei lá. Bom, aí ela passou por tudo aquilo, é um filme bem autobiográfico, um filme não, um livro, e depois virou um filme. E quando ela acabou de escrever esse livro, ela chegou no marido dela na época e perguntou se tudo bem dela contar a parte dele na história e tal. E o cara ficou assim, meio assim, nossa, eu acho meio exposição, acho meio chato me expor. E aí ela falou pra ele, ninguém lê meus livros, tipo... Ninguém nunca comprou meus livros, assim, só vai, sei lá, vai vender 2.000 cópias, ninguém vai saber disso. E aí o cara falou que tudo bem, depois ele virou o Javier Bardem no cinema, e ela virou a Julia Roberts, né, num filme gigantesco. Só que sabe o que ela estava fazendo antes disso, um pouquinho tempo antes disso? Ela trabalhava como garçonete. Depois ela escreveu um livro que se chama A Grande Magia. Ela fala para pessoas criativas que você não deve colocar o seu sustento na sua arte. Porque se isso realmente é importante para você tem que fazer isso de qualquer jeito, porque você depende disso para você viver, para você existir. Então, eu não tinha esse ímpeto artístico nesse nível, de que eu preciso escrever uma música, senão não me sinto vivo. Eu não tinha, mas tem pessoas que têm,
que a arte tá nesse lugar para elas. Eu acho que para você tá nesse lugar. Então, o que ela fala é não coloca as suas contas na sua arte, porque senão as suas Nossa, contas foda. podem distorcer a sua arte. Então, se você quer fazer alguma coisa realmente artística e que não tenha nenhum viés comercial, faz o que você acredita Independente e disso. vai ser garçonete, vai fazer qualquer coisa para você pagar suas contas. Porque senão, se você ficar dependendo do dinheiro, acabou seu sonho. Exato, porque aí você tem que começar a subverter o seu sonho para aquilo se adaptar. Outra pessoa que fala sobre isso é a Cheryl Street, que ela escreveu aquele livro que se chama Livre, ou Wild em Sim. inglês e tal. E ela escreveu, ela fez aquela trilha em 1993. E isso virou um livro e um filme em 2014. Então ela continuou trabalhando de garçonete, dando aula de redação. E ela nunca parou de escrever. E essa situação de que o seu livro, a sua música, o seu não sei o que vai sair de você mostrar para seus amigos, para você estar na Oprah, isso não tem nenhuma possibilidade de você controlar. Então, se você faz um livro, o seu único objetivo é fazer esse livro é aparecer no Book Club da Oprah, você já perdeu quando você começou. É a mesma coisa que eu falo do marketing, de qualquer trabalho. Você nunca pode atribuir o seu senso de identidade ao valor que outras pessoas dão para o seu trabalho. É muito difícil você comparar. Eu posso comparar La Casa de Papel, é um grande trabalho artístico e atingiu milhões e milhões de pessoas. E a minha professora de escrita, ela escreve uns puta livros de ficção e que 3.000 pessoas leram. A diferença é que, às vezes, o que ela está escrevendo agora não é o que está precisando nessa época, ela não esbarrou num produtor, ela não teve um grande editor de livros. Isso tem o fator do acaso muito forte nisso. Eu acredito que é isso. Você vai ter paz de espírito quando você não atribui jamais o seu valor como pessoa ao resultado financeiro ou de aprovação do seu trabalho, que isso está totalmente fora. Muitas vezes a maioria das pessoas está errada. Se você tem a sua arte, dedica algumas horas do seu dia para sua arte, para você se manter viva, e trabalha para você pagar suas contas. Mas um trabalho que não te impeça de você viver o que você gosta. E que eu acho que cada dia mais a tendência do mundo vai ser essa. Por exemplo, uma das coisas que eu quis que você tivesse na minha equipe é porque você é uma artista. Isso mais te ajudou profissionalmente do que te atrapalhou. Eu sinto que é um diferencial, assim, também, né? Eu lembro quando eu fiz uma entrevista com o Lucas, ele falou... Eu cheguei mal feliz, assim, né? Tipo, eu sou atriz, fiz isso, eu sou cantora. Aí ele falou assim, mas por que você acha que isso... Não, eu não quero ser grossa, tipo, daquele jeito dele, né? Mas você acha que isso te ajuda? E daí, na hora, eu fiquei meio assim, não sei se me ajuda, mas hoje eu vejo que eu tenho alguns olhares diferenciados para algumas coisas, assim. Que eu acho que a arte é uma linguagem universal, assim, que tem que estar intrínseca em tudo Claro que a gente ajuda. faz. Os artistas sempre estão vendo as coisas antes das outras pessoas. Os artistas, eles têm essa questão da vanguarda em tudo. Então, onde uma pessoa que não é artista vai enxergar aquela coisa ali pela sua literalidade, o artista pode ver de uma maneira mais abstrata e trazer valor para aquilo. E fora a coisa visionária dos artistas, né? Pensando, sei lá, nos Jetsons fazendo FaceTime nos anos 80. E também os artistas, eles são responsáveis por dizer aquilo que a gente está sentindo. E quando você vai trabalhar com um negócio como esse, isso só ajuda. Porque quando eu contei essa história, eu falei, o Ícaro ele produz um conteúdo a ponto de fazer uma mulher que não estava querendo ter filho tirar o DIU e resolver ter filho. Isso não é uma manipulação. Ele também é um artista. No caso dele, da escrita. Por quê? Porque ele fala coisas que aquela mulher tá sentindo. E aí, imagina a revolução que isso causa na vida das pessoas. Então, eu acredito que por mais que a gente não esteja trabalhando com arte, assim, né, puramente com arte, do tipo, eu não tô produzindo um filme, um livro, uma Música. artes plásticas, nada disso. Mas eu acredito que nessa comunicação é sempre uma possibilidade de você criar algo artístico.